Olá, doutores e doutoras, voltamos retomando o nosso curso sobre LGPD e o impacto da matéria proteção de dados nas atividades extrajudiciais. Eu sou a professora Cíntia Rosa Pereira de Lima e nós tratamos na última aula sobre alguns conceitos importantes em matéria de proteção de dados pessoais. E dentre esses conceitos, um problema que se tem é o consentimento. Problema por quê? Primeiro porque, intuitivamente, muitas pessoas acham que tem que autorizar o tratamento de seus dados pessoais, quando na verdade o consentimento não é a única base para o tratamento de dados pessoais. Inclusive, é importante a gente retomar aqui o que diz o Código de Normas, e o Código de Normas ele fala que para as atividades típicas, né, é independente, ou seja, as serventias extrajudiciais, elas realizam tratamento de dados pessoais independentemente do consentimento. Inclusive, as normas de serviços aqui de São Paulo também fazem referência a isso. Os atos típicos das atividades extrajudiciais independem de consentimento. Independem mesmo, porque a base legal vai ser a lei. Então, a base legal para o tratamento de dados pessoais é a lei, são as normas, né? Então, por isso, realmente, o consentimento não é a principal base para o tratamento de dados realizado pela serventia extrajudicial. No entanto, é uma fonte inesgotável para perguntas em concurso, principalmente em primeira fase, porque se a questão começar segundo o Marco Civil da Internet, porque não foi revogado, né, o artigo 7º do Marco Civil da Internet. Segundo o Marco Civil da Internet, assinale a alternativa correta sobre consentimento. Se a questão começar, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, assinale a alternativa correta sobre consentimento. E aí o desfecho vai ser bem diferente. A gente fez aqui no slide uma proposta do que pode cair sobre isso, né, no concurso. Então veja aqui um enunciado, não é possível. Conforme o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, sobre consentimento em matéria de proteção de dados, assinale a alternativa correta. Aí uma primeira alternativa, o consentimento deve ser expresso ou inequívoco sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Marco Civil da Internet. Vamos ler a próxima. Consentimento deve ser expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. A alternativa C, então o que difere aqui? Consentimento expresso inequívoco, aqui consentimento expresso, né? A alternativa C, consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de dados pessoais para uma finalidade. Então, não falou nem a questão se é expressa ou não. E o consentimento, a última alternativa, pode ser fornecido por escrito ou outro meio que demonstre a manifestação de vontade, né? Então, veja, como o enunciado começou, segundo o Marco Civil da Internet, a alternativa correta é a B, né? Então, veja, como a gente viu, o artigo 7º, inciso 9º do Marco Civil da Internet, traz um conceito de consentimento. E é diferente do conceito trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente estudou, né, na última aula. Então, veja aqui, expresso ou inequívoco, né? E, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados fala que deve ser destacada das demais cláusulas contratuais, né? Isso, e quando, né, tá lá nas regras do artigo 8º que a gente viu aqui, ó, pra gente recordar, né? Então, ó, consentimento, manifestação livre e informada, né? Então, esse inciso 12 do artigo 5º, inequívoca, é essa alternativa aqui, ó, que seria a LGPD, e não o Marco Civil da Internet. O consentimento deve ser fornecido por escrito ou outro meio, tá lá no artigo 8º, né? Então, o consentimento deve ser fornecido por escrito ou outro meio. Então, essa seria também LGPD e não Marco Civil da Internet, e assim como a alternativa A, né? Então, veja, o consentimento seja fornecido por escrito, quando for, tem que ser destacado das demais cláusulas. Então, essa alternativa A, o problema é que não necessariamente, então, que deverá não, né?
Quando for expresso, então ele tem que ser destacado das demais cláusulas, mas se for inequívoco, aí obviamente não precisa ser destacado porque não é por escrito, né? Então aqui seria com base na LGPD, mas não estaria também totalmente correta essa alternativa, em razão do inequívoco, porque este não precisa estar em destaque. Então, o gabarito seria a alternativa B, né? Então veja a fonte inesgotável de perguntas que podem vir desses simples dispositivos aqui, né? O artigo 7º, inciso 9º do Marco Civil da Internet e o artigo 5º, inciso 12 da Lei Geral de Proteção de Dados, complementado com o artigo 8 e seus parágrafos, que trazem uma série de regras sobre essa manifestação de vontade. Então, fiquem atentos a essas regras, até porque tem uma referência muito forte, né? Consentimento e proteção de dados pessoais. Então, na sequência, a gente vai ver quais são os elementos subjetivos na matéria tratamento de dados pessoais, ou seja, as partes envolvidas nessa relação jurídica. Quais as principais obrigações que os agentes de tratamento têm, em especial os titulares das serventias, tanto no provimento 23 de 2020, aqui nas normas de serviço da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, quanto no Código de Normas Nacional do CNJ. Primeiro, titular de dados pessoais. Quem é titular de dados pessoais? É a pessoa natural. Então, o inciso 5º do artigo 5º da LGPD exclui a proteção de dados às pessoas jurídicas. Então, cuidado com isso, até porque provedores de aplicação, por exemplo, no Marco Civil da Internet, pode ser pessoa física ou jurídica, e aí pode vir uma questão teste misturando essas figuras, né? Então, titular de dados pessoais é a pessoa natural. Claro que se for uma prova discursiva, uma redação, né, sobre esse tema, é possível argumentar, né? Porque veja, a pessoa jurídica, ela é detentora de alguns direitos de personalidade. Então, é possível, inclusive o artigo 52 do Código Civil é claro nesse sentido, e várias decisões jurisprudenciais admitem a proteção da pessoa, dos direitos de personalidade da pessoa jurídica. Por isso, já há uma doutrina se formando sobre a inconstitucionalidade dessa restrição da proteção de dados à pessoa natural, porque como um direito de personalidade, ele pode sim ser estendido às pessoas jurídicas, porque a autodeterminação informativa, a dignidade da pessoa humana não é, o livre desenvolvimento da pessoa humana não é o único fundamento e nem objetivo da proteção de dados pessoais. Então, esse controle, que são essas ferramentas, por exemplo, não poderia uma empresa se valer desse direito de acesso contra, por exemplo, uma aplicação de internet? Uma rede social, olha, eu quero saber quais informações a respeito da empresa essa rede social tenha. Então, por que não, né? Inclusive na Itália, aqui, muito tempo se aplicou a proteção de dados à pessoa jurídica, porque assim como no Brasil, na Itália se garantem direitos de personalidade à pessoa jurídica. Então aí até é interessante, né? Uma dissertação, por exemplo, sobre direitos de personalidade da pessoa jurídica. E aí, esse ponto de proteção de dados é interessante. Mas na Itália, para vocês terem agora uma visão sobre o tema, na Itália restringiu-se então depois, por quê? Porque o órgão de proteção de dados emitiu um parecer dizendo que não se garante a proteção de dados, ou seja, excluiu da proteção de dados tanto a pessoa jurídica, quanto o nascituro, quanto a pessoa morta. Então, veja o problema que surge daí, aí sim seria uma fonte para uma pergunta, uma dissertação da matéria, ou mesmo numa prova oral, no exame oral, sobre essa excludente, porque aqui também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira se filiou a essa tendência europeia e excluiu a proteção de dados, inclusive quando fala do titular de dados naquelas publicações informativas e não regulamentações especificamente. Nas publicações informativas há uma publicação sobre proteção de dados dos titulares de dados e a opção é restringir para a pessoa natural.
Aqui mais próximo, Uruguai, Argentina, nas respectivas leis de proteção de dados, titular de dados é a pessoa natural ou jurídica, porque nesses países, semelhantemente, o que a gente mencionou, se estende à proteção de direitos de personalidade à pessoa jurídica, e a proteção de dados seria um exemplo disso. Mas, enfim, essa questão, para a questão teste, é pessoa natural, não tem margem de discussão. Para uma redação ou mesmo numa arguição oral, é importante falar sobre essa discussão. E quem são os agentes de tratamento, né? Controlador, operador. Então, a gente viu o titular de dados, que é essa pessoa protegida, e quem deve proteger, né? Quem é o outro ente no outro polo dessa relação jurídica? São os agentes de tratamento de dados pessoais, que seria a figura do controlador, e esse sim, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, essa é a figura do controlador. Quem é o operador? Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais. Então, nas serventias extrajudiciais, quem seria o controlador? Quem seria o operador? Então, o operador, né, é quem coloca em prática. Então, qualquer pessoa contratada, né, para realizar isso. E aí surge a dúvida, né, se os prepostos seriam operadores, né, ou seriam só os prestadores de serviço, né? Então, por uma opção da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que emitiu esse guia, né, esse guia sobre agente de tratamento de dados pessoais, esse guia está lá também naquele site que eu mostrei para vocês, da NPD. Naquelas publicações informativas, tem um guia orientativo sobre agentes de tratamento de dados pessoais, e a opção, a partir desses dois exemplos, veja, uma médica profissional liberal. Então, a médica no seu consultório, ela que dita as regras do tratamento de dados pessoais. E essa médica, por exemplo, contrata um servidor, né, para armazenar os prontuários dos seus pacientes. A médica dita as regras do tratamento de dados, é controladora. Ou a empresa, né, de armazenamento em nuvem é o operador. Tá? Agora, o segundo exemplo, a médica empregada, ou seja, existe um elemento de subordinação. Existe um elemento de subordinação. Então, ela é empregada de um hospital. E ela é responsável, né, representante do hospital, junto a um serviço de armazenamento de dados dos pacientes do hospital em nuvem. Ela, inclusive, assina os contratos correspondentes. Né? Então, porque os prepostos, por exemplo, pode até assinar, como no caso desse exemplo. A médica, enquanto empregada e por atuar sob o poder diretivo da organização hospital, não se enquadra como agente de tratamento. Então, não é controlador nem operador. Né? Então, prepostos por uma opção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não é operador, porque está sob poder diretivo dos titulares das serventias. Então, a gente vê que essa foi a opção no provimento, aqui nas normas de serviços de São Paulo. Então, quem são controladores e, portanto, responsáveis pelas decisões, no item 129, são os responsáveis, né, que são na qualidade de titulares, interventores, interinos. Então, a eles competem as decisões sobre o tratamento de dados, são os controladores. E o Código Nacional de Normas também nesse sentido, ou seja, os titulares das serventias, interventores ou interinos, são controladores da atividade de tratamento de dados pessoais, enquanto que aqueles prestadores de serviços contratados são operadores. E o parágrafo único do artigo 82 do Código Nacional de Normas diz que os administradores dos operadores nacionais de registros públicos, as centrais de serviços compartilhados, então os administradores são, por exemplo, o SERP, né, são os administradores desse sistema, é o operador. Então, são os operadores de tratamento de dados pessoais. Então, essa é a interpretação, né, a contextualização dos agentes de tratamento de dados pessoais com relação à dinâmica das serventias extrajudiciais. E cuidado, o artigo 83.
Operador, portanto, seguindo o guia orientativo da NPD, é a pessoa externa ao quadro funcional da serventia, ou seja, preposto não é operador no Código de Normas Nacional, inclusive seguindo essa orientação da NPD. Quais as principais obrigações dos controladores? Então, veja, as operações dos controladores, principalmente no que diz respeito ao relatório de impacto, observar o artigo 38 e o que o Código de Normas diz, e manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais. Além disso, o dever de notificação, e veja, o dever de notificação tem um complicador, que é em relação ao prazo. Por quê? As normas de serviço de São Paulo estabelecem 24 horas para avisar o juiz corregedor e a Corregedoria de Justiça, Corregedoria Geral. O Código Nacional de Normas fala 48 horas úteis no artigo 91 e a NPD, quando regulamentou os incidentes de segurança, fala 3 dias úteis. Então, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas há um problema aí quanto ao prazo, e aí, num teste, por exemplo, segundo o Código de Normas do Estado de São Paulo, a alternativa correta é que fala 24 horas. Segundo o Código Nacional de Normas, CNJ, a alternativa correta é 48 horas. Agora, um problema é que o Código de Normas, ele faz referência expressamente no parágrafo único do artigo 79, que a gente analisou, ele faz referência expressa às resoluções, às recomendações da NPD. Então, ele trouxe para si também, para fazer parte dessas regras de tratamento de dados, aquilo que regulamenta a NPD. E a NPD nessa matéria falou 3 dias úteis, então gera muita margem para discussão. O ideal, espero que a Comissão de Proteção de Dados do CNJ, identificando isso, possa orientar, né, sobre o prazo que deve seguir. Mas em matéria de perguntas, né, de concurso, também esse prazo é bem confuso, portanto, fiquem atentos a esse prazo para não errar essa questão, né? Boas práticas em matérias de proteção de dados é também uma obrigação dos controladores. Informar, que é a questão de transparência, mencionada expressamente no Código de Normas. Adotar medidas de segurança adequadas à proteção de dados pessoais. Então, as principais obrigações aqui em São Paulo, o provimento 23, traz, primeiro, verificar o cumprimento das normas relacionadas à proteção de dados pessoais. Então, o titular da serventia tem que estar atento o tempo todo se os seus prepostos ou os terceirizados estão cumprindo os princípios, as obrigações, as bases legais para o tratamento que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Mas não é só essa verificação do cumprimento, também tem que ter essa orientação. Então, o titular da serventia tem que orientar os operadores sobre essa observância das regras da LGPD. E aí, então, inclusive nessa revisão de contratos, que o Código de Normas no CNJ fala expressamente, é justamente nesse sentido da orientação. Então, no contrato com o prestador de serviço tem que estar essa exigência de cumprir as orientações em matéria de proteção de dados pessoais. Então, quanto às medidas de segurança técnicas e administrativas e sobre a responsabilidade, né, desses operadores. Além disso, uma obrigação é de manter, então, verificar, orientar e manter o controle de fluxo, né, que é essa vida do tráfego dos dados pessoais na serventia, política de privacidade e proteção de dados e o canal de atendimento para que o titular de dados pessoais possa exercer os direitos que a lei garante. Esse controle de fluxo, que aqui o provimento fala, o provimento 23, né, o controle de fluxo, ele tem que identificar, isso também está bem próximo ao que dizia o provimento 134, hoje confirmado, e a gente vai ver no Código de Normas, tem que identificar as formas de obtenção, né? Então, por exemplo, a serventia, atendimento ao balcão, WhatsApp, então qual é a forma que essa informação ingressa na serventia extrajudicial? Isso tem que estar no controle de fluxo. E os registros, né?
com a finalidade do tratamento, a base legal que a gente vai ver, a descrição dos titulares, categoria, né, se for dado pessoal sensível, anonimizado, que a gente já viu, e os dados pessoais sensíveis, que esse alerta, né, porque é possível a exigência do relatório de impacto. Categoria dos destinatários, né, se é um órgão público, então quem vai receber esses dados, prazo de conservação, né, inclusive de acordo com a tabela de temporariedade, identificação dos sistemas de manutenção de bancos de dados e seu conteúdo, medidas de segurança, então, olha, controle de acesso por meio de senha pessoal, às vezes cadeado, né, ou sala, na qual só algumas pessoas tenham acesso, então são medidas de segurança, isso tem que ter essa informação no fluxo, no controle de fluxo. Obtenção e arquivo das autorizações, isso quando o consentimento for a base para o tratamento de dados, mas nem sempre será exigível, não é por isso que tem aqui, em que forem exigíveis. Política de segurança da informação e os planos de respostas quando ocorrer algum incidente de segurança com dados pessoais. Então, a partir daí, dessa análise, o Código de Normas Nacional do CNJ, ele traz uma sistematização do que a gente chama de governança do tratamento de dados pessoais muito mais detalhado. Então, essa governança é uma espécie de guarda-chuva, e nesse guarda-chuva abarca, então, portanto, essas várias medidas. O nível de exigência dessa governança em matéria de proteção de dados é diferente, conforme a classe da serventia, no provimento que foi incorporado nos artigos 84 também. Então, essa exigência, ela pode aqui ser maior ou menor, a gente vai ver em alguns casos, mas esses itens aqui fazem parte do que a gente chama de governança. Nomear o encarregado, mapear essas atividades de tratamento de dados, o relatório de impacto quando for obrigatório, as medidas de transparência, como eu disse a vocês, o Código de Normas fala expressamente nessas medidas de transparência, implementar a política de segurança da informação, então todo cartório tem que ter a política de segurança da informação, segurança interna de privacidade e proteção de dados, então também tem que ser esse documento informando os direitos dos titulares de dados, como esses direitos são exercidos perante essa determinada serventia, criar esses procedimentos internos da serventia que possam atender aos titulares de dados pessoais de forma gratuita e facilitada, e zelar que os terceiros contratados, ou seja, aquela ideia que o provimento aqui em São Paulo as normas dizem, verificar, orientar que os terceiros contratados, eles atuem em conformidade com a LGPD. E o treinamento, né? Treinamento dos prepostos, que são também importantes figuras, né, para a efetiva proteção dos dados pessoais. Então, um ponto aqui nessa governança, mapeamento das atividades de tratamento. Esse mapeamento ele é feito a partir dessa identificação do banco de dados. Então, tem que ter esse fluxo, que é o controle de fluxo aqui das normas de serviço de São Paulo, e o Código de Normas fala esse mapeamento das atividades de tratamento de dados. Identifica esse banco de dados, inclusive o seu ciclo de vida, ou seja, como ele ingressa na serventia, tá? Qual é o fluxo dele, então, quais funcionários recebem essa informação na serventia, a partir do recebimento, como é feito esse armazenamento ou encaminhamento desse fluxo, dessa informação dentro da serventia. Isso tudo tem que estar nesse mapeamento, né? E esse mapeamento, ele é feito com base nesse inventário de dados. O que o inventário de dados faz? Ele faz esse levantamento sobre a finalidade do tratamento de dados, categoria dos dados, então veja, são aqueles mesmos itens que nas normas de serviço tem aqui no controle de fluxo. Identificação das formas de obtenção ou coleta, a base legal do tratamento, a descrição da categoria dos titulares, né? Então às vezes se é criança, adolescente, enfim. Se há compartilhamento de dados com terceiros, as categorias desses destinatários que vão receber esses dados no compartilhamento,
prazo de conservação, medidas de segurança organizacionais e técnicas adotadas. Então, tudo isso tem que ser feito e pode ser feito, inclusive o Código de Normas fala, num arquivo tipo Excel, numa planilha, ou até mesmo aplicações que podem ser contratadas, né, ou mesmo disponibilizadas pelas associações. Agora, veja que o mapeamento de dados pessoais e os registros das atividades, que a gente chama ROPA, né, que é a sigla em inglês, né, Record of Process Assessment. Então, o ROPA, que a gente fala desses registros, é um documento vivo, né, que ele tem que ser alimentado constantemente. Nas normas de serviço aqui de São Paulo e no Código de Normas, no CNJ, a gente não vê essa exigência de que esse inventário de dados seja alimentado diariamente, na medida em que, veja, a gente então tem que ingressou um título na serventia, então eu tenho que ir pelo WhatsApp, então aí tem que abrir esse sistema ou mesmo fazer esse sistema se comunicar com o inventário de dados e aí então já vai estar lá que tal funcionário recebeu esse requerimento do titular e no requerimento tais e tais documentos. Então, é para a prática daquele ato, né? Então, do ato típico. Não tem nenhuma evidência aqui que determina essa atualização diária ou constante, mas a gente, nas regras de proteção de dados, existe essa diferença entre mapeamento e registro das atividades. Aqui, nas serventias, pelo Código de Normas e as normas de serviço de São Paulo, parece que o mapeamento e esse inventário são suficientes para a governança de dados pessoais. Agora, esse mapeamento, né, esse inventário, o que ele precisa ter, né, ou quais as características? Primeiro, ele tem que ter esses registros e fluxos que a gente falou. Além disso, é importante ele subsidiar plano de ação para novos processos, ou seja, olha, detectou aqui uma falha na recepção desses pedidos via WhatsApp. Uma falha de que é possível esse WhatsApp ser enviado para um funcionário do cartório. Bom, e então isso daqui é muito fácil ter um vazamento de dados. Então a gente vai mudar esse processo. As informações, né, dos titulares vai ingressar só por vias institucionais, ou o WhatsApp oficial do cartório, ou e-mail, enfim. Essa é a ideia de revisão periódica, né? Porque nesse exemplo que eu acabei de mencionar, a gente detectou uma vulnerabilidade, que é essa ideia de gap assessment. Uma vulnerabilidade, ou seja, uma maior facilidade de vazamento de dados pessoais. Também esse inventário pode subsidiar a tomada de decisões importantes para a efetiva proteção dos titulares de dados e sempre atualizado. E aqui tem um prazo no Código de Normas, inclusive, que é 1 ano. Não pode ultrapassar 1 ano esse inventário. Então, eu costumo até sugerir para as serventias extrajudiciais, sempre, se for uma tabela Excel, sempre colocar lá, última atualização. Então, o encarregado de proteção de dados da serventia vai analisar esse documento e vai falar, olha, a gente revisitou esse documento há 1 ano e, enfim, constatou-se a necessidade, em razão desse gap assessment, de mudar um processo ou outro. E aí, portanto, essa planilha do Excel, esse fluxo foi alterado. Ou então, foi revisitado e constatou-se, né, na verdade, 1 ano a gente fez essa revisão, não precisou mudar nada, ok, mas tem que atualizar essa data da última revisão sempre, quando necessário, ou não podendo ultrapassar 1 ano. O encarregado deve revisitar esse documento sempre. Arquivar esse inventário em classificador próprio, que vai estar disponível tanto à Corregedoria Geral e à ANPD. Outro ponto importante que a gente mencionou é a revisão dos contratos. Aqui nas normas de serviço de São Paulo falam nessas orientações, né, dos prestadores de serviço. E aí eu mencionei para vocês essa necessidade de rever esses contratos. Então, os contratos, tanto com os empregados, que precisam conter uma cláusula de obrigatoriedade, de respeito às normas de proteção de dados pessoais, e, às vezes, revisitar minutas de contratos, convênios que as serventias tenham,
para que esses mencionem regras específicas sobre proteção de dados, inclusive incluindo a cláusula de descarte. Então, veja, se houver necessidade de descartar as informações após um determinado prazo, né, segundo a tabela de temporalidade, o servidor em nuvem tem também que observar esse descarte, né, ou seja, esse descarte deve ser respeitado. Elaborar esses termos de tratamento de dados pessoais, que é esse comprometimento do prestador de serviço em cumprir as regras de proteção de dados, sempre visualizar essas auditorias regulares, que isso é algo muito positivo, né, para matérias de proteção de dados, para verificar, auditar esses contratos se estão efetivamente de acordo, né. Nessas contratações, a orientação, né, de que as contratações futuras também estejam sempre de acordo com a LGPD. É também uma obrigação nessa contratação de exigir dos prestadores de serviço a adequação deles à LGPD. Designar o encarregado, ou seja, é uma obrigação dos titulares das serventias indicar o encarregado conforme o artigo 88 do Código de Normas, também mencionando o artigo 41 da LGPD, inclusive o artigo 88 do Código de Normas faz referência ao artigo 41. Esse encarregado depende da classe, então a gente tem que recordar, né, o artigo 88, parágrafo 1º, fala, bom, na classe 1 e 2, então cartórios até 100 mil por semestre, de 100 mil a 500 mil por semestre, eles podem indicar o encarregado de maneira conjunta, ou seja, pode ter um encarregado que vai exercer essa atividade para essas duas serventias conjuntamente, né? Agora, as serventias na classe 3, 500 mil por semestre, a ideia é que o encarregado não seja conjunto, né? Seja dessa serventia. Mas pode cumular, e a gente vai ver na próxima aula, é possível cumular o encarregado, desde que não haja um comprometimento na eficiência do serviço prestado, mas não pode ser de forma conjunta. Então é interessante porque, claro, como faz essa distinção de classe, é uma fonte também muito importante para questões testes. Então cuidado que, se tiver na classe 1 e 2, pode ser o encarregado conjunto. Se for na classe 3, não pode ser encarregado nomeado de forma conjunta, mas admite-se que o encarregado seja prestador de serviço para duas ou mais serventias. Relatório de impacto, 89, ele menciona o relatório de impacto, que tem que ter uma metodologia adotada para mitigar o risco dos titulares de dados. Esse documento deve ser elaborado previamente tem que franquear os afetados, né, por exemplo, os titulares de dados ou qualquer afetado, a possibilidade de se manifestar sobre esse relatório de impacto, e tem que ser um documento prévio, né? Então isso é o que até a doutrina sobre relatório de impacto em matéria de proteção de dados fala, né? Agora, qual metodologia? Né? Esse é um grande problema, né, no relatório de impacto, porque a gente vê classificação de risco. Tem gente que classifica baixo, médio, elevado. Tem classificação que é risco zero, risco baixo, risco moderado alto, risco elevado, sabe? Então, tem que ter uma metodologia padronizada pela ANPD. Isso é, inclusive, um dos objetivos da ANPD. Mas o que se tem hoje? Que o relatório de impacto pode ser simplificado para a classe 1 e 2 e o relatório de impacto completo conforme as instruções da Comissão de Proteção de Dados. Lembra aquela comissão que foi criada? Essa comissão ainda não trouxe o que seria esse relatório de impacto completo, então a gente tem que aguardar. Mas numa prova teste, né, o relatório de impacto simplificado, classe 1 e 2, 3 é o completo. E a Comissão de Proteção de Dados tem que explicar o que é isso. Adotar as medidas de segurança técnicas e administrativas, conforme o artigo 90, do Código Nacional de Normas, né? Dentre essas medidas, a política de segurança da informação é importante e aqui o dever de notificar caso aconteçam os incidentes de segurança da informação que a gente mencionou
A LGPD, no artigo 48, fala em prazo razoável, não define um prazo. Porém, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados regulamentou a matéria no site, como a gente mostrou para vocês. A resolução da autoridade número 15, agora de 24 de abril de 2024, né, fala em 3 dias úteis. 3 dias úteis, no artigo 6º dessa resolução. Só que as normas de serviço de São Paulo falam 24 horas e aqui o Código Nacional de Normas fala 48 horas úteis. Então, há 3 prazos distintos aqui para a mesma hipótese, que são os incidentes de segurança. Qual norma vai prevalecer? Bom, eu acho que a Comissão de Proteção de Dados do CNJ precisa resolver esse problema. Porque no artigo 79, parágrafo 1º do Código de Normas, fala que compõe o sistema de tratamento de dados pessoais as resoluções da NPD. Só que aqui fala 3 dias e aqui fala 48 horas. Então, eu acho que o prazo menor, né, se observar o prazo menor, e mais tranquilo, né, porque aí, veja, eu cumpri o prazo, 24 horas. Então, mas a ideia é 24 horas para o juiz corregedor permanente e a Corregedoria Geral de Justiça. Agora, para a NPD, aí são 3 dias úteis, né? Então, isso não há nenhum problema, né? 3 dias úteis. O problema está aqui no Código de Normas, que fala em 48 horas para a notificação, né? Seja para a NPD, juiz corregedor ou Corregedoria Geral de Justiça. Então, a gente tem que acompanhar, mas se for uma questão teste, depende do que o enunciado trouxer, né? Se for as normas de serviço de São Paulo, 24 horas. Código Nacional de Normas, 48, a NPD, 3 dias úteis. E, por fim, o treinamento, né? Que faz parte também dessa governança de dados pessoais e as medidas de transparência, que é disponibilizar esses informes, essas regras sobre proteção de dados, inclusive o aviso de privacidade e proteção de dados, aviso de cookies, aviso de privacidade no site quando tiver. Então, isso são deveres específicos relacionados à transparência que o artigo 98 do Código de Normas estabelece. Então, essas são as principais obrigações dos agentes de tratamento de dados pessoais. A gente concluiu essa terceira aula e a gente retoma os nossos estudos na próxima aula.